Olá, queridos, graça e paz para todos vocês. Quero compartilhar brevemente com você um insight sobre a nossa nação Brasil. Eu acredito que nós poderíamos pintar muitos quadros proféticos em relação ao Brasil nesse momento, mas eu quero ressaltar algo aqui. Primeiro, nós temos uma guerra de alicerces. Eu sei que nós não deveríamos separar essas coisas, mas nós falamos muito em avivamento e pouco em reforma. A ênfase do avivamento é o carisma, a ênfase da reforma é o caráter. Carisma e caráter, dons e frutos, avivamento e reforma, lógico, devem andar juntos. Mas eu diria que hoje no Brasil nós precisamos muito mais de uma reforma do que propriamente dito de um avivamento. O salmista fala: destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? E é exatamente isso que nós temos hoje, é uma guerra, é uma luta intensa pelos fundamentos, pelos alicerces da nossa nação. Lembra quando Jesus disse: todos aqueles que ouvindo, pois, essas minhas palavras, as colocar em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e essa casa suportou as tempestades da vida. Eu acredito que nós precisamos de uma nação na rocha. Esse é o momento que nós vivemos como igreja e nós temos quórum para isso. Veja bem que Jesus não falou apenas em discipular e batizar pessoas, mas em discipular e batizar nações, ou seja, emergi-las nos valores do reino de Deus. Isso é reforma. Um avivamento, lógico, traz uma visitação de Deus para uma geração, traz muita salvação. Uma reforma estabelece alicerces que garantem o sucesso das gerações futuras. São tempos de guerra. Eclesiastes 3:8 fala isso, que tem tempo de paz e tempo de guerra, e o tempo que nós vivemos hoje é um tempo de guerra. Em Eclesiastes, a Bíblia também fala que para todo propósito há um tempo e um modo, e o coração do sábio vai discernir o tempo e o modo. Então eu quero destacar aqui essas guerras, né? Primeiro, nós temos uma guerra de valores que está pondo em xeque a identidade humana, uma inversão de valores das questões mais essenciais da vida que garantem o sucesso de uma sociedade, as áreas da sexualidade, do casamento. A gente vê uma inversão terrível nesse sentido, é uma guerra de valores. Quando se perde a guerra de valores, se perde a guerra pela liberdade, vem o controle social, como nós estamos vendo aí. E nós precisamos de entender que o que determina a vitória ou a derrota do inimigo é o nosso compromisso com Deus. Você pode observar quando você estuda a Bíblia, principalmente a história de Israel, todas as vezes que a nação de Israel se afastava de Deus, os inimigos se engrandeciam. Todas as vezes que a nação se convertia ao Senhor, voltava para a sua aliança com Deus, os inimigos eram vencidos. Nós temos aí também uma guerra de narrativas. E essa guerra de narrativas vem por uma alienação, por conta da desinformação. Temos aí essa mídia corrupta, a verdade sendo atacada sob o pretexto de proteger a própria verdade. E também, que é o ponto que eu quero chegar com você, nós temos aí uma guerra política. Não se fala em uma seara política. Nos preocupamos com família, educação, temos excelentes estratégias com empresários, mas política não. Mas é aqui onde as leis que nós e os nossos filhos teremos que obedecer estão sendo sancionadas. É aqui onde o nosso dinheiro está sendo destinado. Existe um vácuo deixado pela igreja, seja na área profética, reaprendendo a protestar contra a iniquidade e corrupção, ou na área apostólica, ocupando espaços pela competência profissional.
A igreja deve ou não exercer um papel na seara política? Não um papel institucional, é lógico, mas ela deve intencionalmente influenciar e participar. Eu sei que isso demanda muita maturidade espiritual e ministerial, mas esse é o kairós de Deus para a igreja brasileira assumir o seu protagonismo em todas as esferas de autoridade da sociedade. Agora, para nós, parece que tem sido mais fácil satanizar essa área da política, e quando nós fazemos isso, obviamente, o diabo realmente toma conta. A política no Brasil é como um pântano cheio de crocodilos e serpentes, com poucas pessoas tentando se equilibrar e sobreviver. Nessa guerra, nós precisamos de um extremo cuidado com as nossas motivações. Esse é o ponto onde não podemos errar. Ou a sua motivação é correta, ou ela é corrupta. O Evangelho corta fundo nesse quesito. Quando a motivação se corrompe, a alma se perde. Mas, veja bem, uma leitura importante hoje é sobre a alienação profética da igreja. Muito de nossas convicções, elas se fundamentam nesses chavões. Chavões conhecidos, a política, futebol e religião não se discutem. Não misture política e religião. Todas as vezes que a igreja se meteu em política, houveram escândalos. Não todas as vezes, mas infelizmente muitas vezes aconteceram problemas e continuarão acontecendo. Nós precisamos destraumatizar. Na verdade, um governo só dá certo quando bem assistido por pessoas que têm o temor de Deus. O governo é muito pior sem a religião do que com ela. É o que a história nos ensina. Nós recebemos de Deus um mandato cultural de evangelizar e batizar não apenas pessoas, mas nações. Sem consciência e responsabilidade moral e cívica, política, nós não discipulamos uma nação. A grande comissão baseia-se em uma teologia de ocupação de espaço e não uma teologia escapista. Jesus nos ensinou a orar para que, assim como a vontade de Deus é feita nos céus, também seja feita na terra. A dinâmica não é sair da terra e ir para o céu, mas fazer da terra um lugar como o céu. As duas facetas do plano de Deus nas Escrituras são muito claras. No Antigo Testamento nós temos um modelo de nação, no Novo Testamento nós temos um modelo de igreja. Então lá no Antigo Testamento, esse modelo de nação com Abraão, o patriarcado, Isaac, Jacó, as 12 tribos, Moisés como o maior legislador da história humana. Veja bem, uma revelação divina de governança civil é desenvolvida. Inclusive no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 1, a Bíblia fala sobre esse ciclo de 14 gerações, de Abraão a Davi, 14 gerações, ou seja, o processo de Deus levantar uma nação que se tornou o seu agente missionário em toda a face da terra. Assim é que começa o Novo Testamento. E lógico, no Novo Testamento nós temos um modelo de igreja, não é? Jesus, os 12 apóstolos. Você jamais terá uma sociedade realmente civilizada sem que o reino de Deus venha e transforme indivíduos de dentro para fora. Essa é a poderosa dinâmica que Jesus trouxe no Novo Testamento. É a lógica primária do governo da igreja. Então, veja bem, essa foi a pegada dos principais reformadores. Deixa eu te falar uma verdade histórica. Quando cristãos genuínos se envolveram espiritualmente com os entraves políticos, foi quando a humanidade fez seus maiores avanços. Isso é bíblico. Moisés e Davi fizeram de Israel uma nação modelo. Abraham Kuyper estruturou a sociedade estabelecendo a soberania de Deus em todos os seus segmentos, se tornando o primeiro-ministro da Holanda. Kuyper, esse reformador holandês, por volta lá dos anos 1875, estudando os escritos literários de Calvino, ele aprendeu que Deus não era para ser meramente encaixotado na categoria religiosa e aberto somente aos domingos.
Não, ele era para ser o Senhor sobre todas as áreas da vida. Todas as esferas da vida humana pertencem a Deus e todas as sociedades necessitam dos ensinamentos de Jesus para limitar as concupiscências humanas e produzir amor e integridade. Veja bem também Calvino. Calvino não apenas refundou os alicerces de Genebra, como criou um sistema de governo que até hoje funciona na Suíça. Também inspirados nas Escrituras, John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin fundaram um modelo inovador e inédito de governo que fez da América a mais livre e poderosa nação da história da humanidade. Políticos de grande impacto. Veja o William Carey, o sapateiro inglês que acabou se tornando um missionário pioneiro na Índia. Ele criou programas em todas as áreas de influência da sociedade. Para citar alguns, não é? Ele publicou o primeiro periódico de toda a Ásia, fundou um banco que fazia empréstimos aos pobres, fundou diversas escolas e igrejas, como também ajudou a mudar leis para acabar com o assassinato de viúvas que eram queimadas juntos aos corpos dos maridos. Veja Martinho Lutero. Lutero falava que um evangelho que não trata dos assuntos atuais não é o verdadeiro evangelho. Landa Cope, que é uma amiga nossa da Jocum, ela fala: existe uma razão pela qual a fé cristã se tornou fraca e ineficaz em lidar com assuntos como política, economia, família, estética e outras questões do dia a dia. E nós queremos descobrir o que aconteceu de errado. Quando a gente olha para tudo isso, é importante ressaltar que da alienação política surgiu a palavra idiota na Grécia. Quem é o idiota? É a pessoa que se aliena, porque quando você não se importa com essas questões, esses entraves políticos, você acaba sendo governado por quem se importa. Mas eu sei que existem jargões assim. O governo é laico, mas o que é um governo laico? Ser laico não é ser ateu. Ser laico é não querer impor governamentalmente a sua religião sobre ninguém, ou não discriminar alguém por causa da sua confissão religiosa. Então, algo preocupante no meio evangélico é o simplismo que ainda encaramos essa esfera política. Deixa eu compartilhar com você alguns pontos, 4 pontos que me preocupam muito. Primeiro, essa banda podre da igreja evangélica que mercadeja o evangelho. Veja bem, esse povo está perdido. Segunda coisa, o messianismo acrítico que busca um herói. Pessoas desinformadas, ingênuas ou ideologicamente desavisadas. A pauta socialista da esquerda não é a mesma pauta social do cristianismo, por favor, não se deixe enganar. A esquerda é progressista, anticonservadora, anarquista. Terceira coisa, a frustrante utopia de buscar sempre 100% de acerto ou nada. Nós precisamos de ser menos idealistas. Entre erros e acertos, nós precisamos discernir quem ainda merece ou não crédito. Então, eu preciso dizer isso. Entendo aqueles que não irão me entender, mas Deus abriu uma janela de oportunidade no Brasil, nos deu um presidente, lógico, longe de ser ideal, mas favorável ao que ele quer fazer, um Ciro. Bolsonaro, não é questão do Bolsonaro, mas ele só é o resultado da relevância da igreja no Brasil. Essa porta pode se fechar a qualquer momento ou pode se estender de formas ainda mais eficazes. Depende de quem? De nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não se esqueça que nas últimas eleições nós beiramos o abismo onde Venezuela, Argentina, Bolívia e outros países estão sendo jogados. E o quarto ponto, o pior de tudo, ou seja, a falta de profetismo histórico, que não percebe o momento e as oportunidades de influência que se abrem em meio ao caos instalado desde sempre. O sistema, gente, é o sistema. Mundo é mundo. O que nós precisamos é entender o nosso papel no momento presente, sem perder o senso de quem somos e do que somos chamados a fazer como indivíduos, cidadãos, líderes e igreja.
Após a teocracia iniciada lá com Moisés e os juízes, um modelo de nação estabelecido por Deus, ou seja, Israel, nós observamos aí esses três pilares: o rei, o profeta e o sacerdote. Nas piores fases da nação, o problema maior não era o rei. Pior do que a corrupção política é a corrupção da igreja, quando o profeta se cala e o sacerdote se vende. Existem 4 papéis básicos que a igreja pode e deve assumir. Primeiro, no campo da intercessão. Por isso, nós temos que ser bem informados e nos dedicar a digerir em oração e intercessão essas cargas. Precisamos de muita humildade e compaixão, discernirmos aí a natureza da batalha, agirmos proativamente. Segunda coisa é que nós precisamos de uma influência social, nós não podemos perder a visão missionária. Terceiro ponto que eu quero enfatizar são as redes sociais, pessoas que ficam mais no campo profético, evangelístico, dentro dessa acirrada guerra cultural que está sendo travada. É nas redes sociais, esse é o novo campo de batalha. Inclusive, essa guerra hoje está sendo com as próprias redes sociais. A maior perseguição contra os valores do reino de Deus está ocorrendo na internet. Qualquer tipo de ensino ou postagem que confronte os pecados promovidos pela agenda progressista tem sido duramente cerceado, pessoas têm sido canceladas por causa disso. E o quarto ponto aqui, uma ocupação profissional. Nós precisamos de entender que toda vocação é sagrada. E quero só terminar deixando com você uma palavra que tem vindo ao meu coração e eu chamo isso aí, o avivamento, a reforma que vem pela resistência. Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele fala assim: há um só que resiste até que do meio seja tirado, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e pelo esplendor da sua vinda. Veja bem, nós vivemos um tempo onde quem faz essa resistência que Paulo está falando é a igreja. Há um só que resiste. O momento agora é de resistirmos profeticamente, apostolicamente, ocuparmos espaço, entrarmos nessa guerra de valores, e nós vamos precisar de muita resiliência nesse sentido. E essa é a ideia. Nós vamos oferecer uma resistência. Há um só que resiste, e quem resiste é a igreja. E a Bíblia fala que a nossa resistência vai chegar num ponto, vai chegar num limite que simplesmente Deus vai chegar e vai dizer: agora sai da frente que eu vou entrar. Há um só que resiste até que do meio seja tirado. E de repente Deus vai descer, ele vai vir com o assopro da sua boca, com o resplendor da sua vinda, assoprando nos alicerces dessa nação. É o avivamento que vem como resultado da resistência moral oferecida pela igreja, e aí nós vamos ver Deus levantando a saia da nação, descobrindo o inimigo, revelando o iníquo e trazendo uma mudança fundamental. É isso que eu vejo para a nossa nação. Bem-vindo à guerra. Deus te abençoe.